Olá! Começa agora mais um Saber Direito Profissão. Aqui a gente te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana as aulas foram sobre direito civil. Quem esteve conosco foi o professor Flávio Grutti, que hoje eu recebo aqui para falar um pouquinho de carreira, de escolhas durante a trajetória da vida. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Mário. É um prazer. Já peço desculpas aqui que eu estou um pouco afônica, estou um pouco gripada, mas vamos para o nosso bate-papo, que é o que interessa. Eu nem percebi. Vamos lá. Professor, a gente teve essa semana aí uma aula sobre basicamente contratos, né? E a gente pode falar que os contratos, eles regem a nossa vida desde o nosso nascimento até a nossa morte. É isso mesmo? Exatamente. Eu costumo dizer que nós celebramos contratos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Então é uma matéria que faz parte da nossa vida. E o direito civil ele é muito interessante justamente porque ele regulamenta tudo que acontece na sua existência, do nascimento até a morte. Eu costumo brincar também, Mari, que o direito penal nós precisamos conhecê-lo. Entretanto, para deixá-lo bem longe das nossas vidas, porque se chegar na nossa vida é porque algo deu de errado. E professor, você sempre quis direito? Essa escolha nasceu contigo? Nasceu comigo, eu sempre tive adoração pelo direito. Eu sou filho de uma família de policiais, então eu sempre respirei o direito. E desde a minha primeira infância, eu sempre disse, vou fazer direito. E ninguém quis te empurrar o penal, não? Fala, não, faz penal, fica nessa carreira. Olha, curiosamente, depois da faculdade, eu passei um tempo da minha vida como advogado atuando na esfera criminal. Mas foi apenas por alguns momentos. E depois eu ingressei no serviço público e fiquei um bom tempo. E quando eu saí do serviço público, eu já regressei e mergulhei profundamente no direito civil. Professor, o direito civil, a gente tem um campo aí de possibilidades, né? O que te levou para essa área especificamente? Bom, quando eu ingressei nos tribunais, eu trabalhei como assessor jurídico-chefe do Supremo, do STJ e do Conselho Nacional de Justiça, sempre atuando na área de licitações e contratos. Eu comecei a respirar contratos e quando eu deixei o serviço público e voltei para a área privada, os contratos estavam, assim, imersos na minha vida. E você começou pelo contrato mais difícil, né? Porque dizem que licitação é um negócio... Não é nada fácil, não é nada fácil, tem que ter uma cautela exagerada, porque nós movimentamos recursos milionários e além daquela vontade de fazer bem feito, de gerir bem os recursos públicos, também tem a questão da responsabilidade. Então, para executar bem os contratos administrativos, eu comecei a estudar muito a teoria geral dos contratos privados, que são aplicados supletivamente. E aí, gradativamente, eu fui deixando para trás aquela veia de advogado criminalista. Professor, você fez especializações também nessa área? Fiz especializações sempre em direito civil e direito das famílias e direito das sucessões. Engraçado, porque o direito civil ele é muito amplo, ele começa lá na parte geral, passa pelas obrigações, pelos contratos, pelo direito das coisas, depois vamos para o direito das famílias e depois direito das sucessões. E aí, engraçado, eu sempre também tive um desejo muito grande de ser professor. Isso nasceu na época da faculdade, porque eu tive um professor que ele não dava aula, ele lia código. E aquilo me incomodava bastante, porque não se revelava sedutor para mim, tampouco para os meus colegas. Eu falei, um dia eu vou ser professor e não vou ser igual a esse sujeito. E aí foi que eu comecei a gostar, desenvolver os estudos. E quando eu voltei para a advocacia, Mário, eu precisava de um ramo que me desse um retorno financeiro mais rápido. E qual que é o ramo hoje que você trabalha, professor? Eu sou contratualista e familista. E quem atua no ramo do direito das famílias também atua no ramo do direito das sucessões. Predominantemente, a minha atividade enquanto advogado tem sido na seara do direito das famílias. Hoje, eu posso afirmar para você, Mari, até para os colegas que estão ingressando agora na profissão, se optar por ser um advogado civilista, opte pelo direito das famílias, porque o retorno financeiro é mais rápido, mas tem que gostar de gente. Professora, eu vou até aproveitar o tema aqui para a gente comentar um dado que eu trouxe sobre a quantidade de casamentos que anda diminuindo e a taxa de casais que optam pelo divórcio crescendo. Segundo o IBGE, esse dado é do IBGE,
Essa taxa aumentou 8,3% entre os anos de 2016 e 2017. Então, infelizmente, é uma área que tem cada vez mais demanda. Exatamente. Eu tenho observado, Mari, isso é muito curioso, porque, por exemplo, eu sou casado há 29 anos, eu casei muito jovem, e na minha época eu ainda tenho muito arraigado aquela necessidade de manter o casamento, manter a integridade familiar, manter o núcleo, manter o lar, manter as melhores condições para o meu filho. Eu luto para manter o casamento, assim como a minha esposa. Mas os casais mais jovens de hoje, a doutrina que é passada para eles é no sentido de: está infeliz? Separa. Vai no psicólogo, o psicólogo está infeliz? Separa. E eu acho que não é por aí. Eu, por exemplo, quando eu atendo os casais, não raramente eu consigo reconciliar os casais. Era isso que eu ia te perguntar, professor, com essa visão muito bacana que você tem de família, quando você recebe esse casal que às vezes brigou por coisa boba, ou às vezes, né, tem objetivos diferentes, mas nada que uma conversa não resolva, você também atua como conciliador ali. Atuo. É muito importante que o advogado familista tenha essa sensibilidade bem aguçada. Olha, o advogado familista, quando recebe um cliente, ele tem que olhar não como mercadoria, mas como uma alma que está em conflito. Ele está sofrendo, ele está sensível. E principalmente com os nervos à flor da pele, né? Quando você chega à beira de um divórcio, é isso, né? Porque quando você vai divorciar, o que está acontecendo na sua vida? Está desmoronando tudo. A sua casa, o seu sonho, o núcleo, o carinho para o seu filho, tudo que você planejou vai embora. Por quê? O casamento, ele é um plano de união, não um plano de separação. Aí o que acontece? Em situações como tais, eu percebo que os casais estão precisando apenas conversar. Conta uma história pra gente, professor, que te marcou aí ao longo desses anos. Minha primeira causa, isso é bem engraçado, eu conto em todos os cursos que eu faço. Eu tinha saído do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, eu tinha abandonado o salário fixo. Eu precisava ganhar dinheiro. E eu já tinha escolhido o direito das famílias como linha condutora da minha vida. Veio o casal, geralmente são amigos, e eu atendi o homem, e depois eu atendi a esposa, depois marquei uma reunião para nós vermos como seria o divórcio consensual. E o papo fluiu tão bem que eles se reconciliaram. Eu pensei que ia ganhar um belo dinheiro, aí eu ganhei apenas um café. Muito obrigada. Muito obrigado, ganhei um cafezinho, me fez bem. Aí tive a segunda cliente, mesma coisa. Conversei, estava em conflito, estava sofrendo, chorando muito. Chamei o marido, reconciliei também. O que eu ganhei? Café com chantilly, porque aí nós saímos para comemorar. Mas aí chegou um momento que me veio o insight. Peraí, eu estou aqui para advogar, é claro que eu tenho que fazer o melhor possível. Entretanto, eu tenho que manter o escritório, eu tenho que pagar minhas contas particulares. E o que me dá mais satisfação hoje é porque os clientes que eu atendi, mesmo quando eu estava representando a parte ex-adversa, ficaram meus amigos. É justamente por esse contato acolhedor que eu dou para o meu cliente. Não, isso acalma o coração, né? Você saber que Acalma. literalmente uniu duas pessoas, né? Ou que, embora tenha feito a separação ou o divórcio, que essas pessoas conseguiram seguir a vida, mas de uma maneira racional, com maturidade, sem praticar alienação parental. Isso é muito bom, Mari. Isso é o lado bom da profissão, não é só dinheiro. Mas se você conduzir bem as causas, se você humanizar o seu atendimento, se você fizer o acolhimento, vão falar bem de você para A, para B, para C. Isso é verdade. E aí os clientes vêm. É a melhor propaganda, né, professor? A melhor propaganda é a sua ética, a sua conduta. Professor, e nesse tempo, já teve algum caso também que você se envolveu assim emocionalmente? Ah, já teve sim. Principalmente no meu reingresso na profissão de advogado. Porque você fica com tanta vontade de resolver a situação daquela pessoa. Eu até posso lembrar uma situação que eu comecei a atender uma mulher que ela morava no Rio de Janeiro. Ela estava sofrendo violência doméstica e violência doméstica moral, tudo abrangido pela Lei Maria da Penha. Só que eu estava longe e, em certa ocasião, a mulher gravou as ofensas que eram lançadas pelo marido, agora
ex-marido, e eu estava aqui em Brasília ouvindo aquela gravação. E eu não conseguia fazer mais do que eu poderia, senão aconselhá-la. Olha, faz isso, se ele fizer isso, não faça isso, aguenta, procura uma ajuda. E eu fui dormir, abre aspas, com aquela mulher, pensando no caso, ouvindo né? os gritos dela, ouvindo as crianças chorarem. Isso me abalou profundamente. É muito forte. E a partir desse momento é que eu vi a situação real que a mulher vive. E está crescente, né? A violência contra a mulher. É uma coisa impressionante, porque as reprimendas estão aí, as campanhas estão aí, esses criminosos estão sendo punidos, mas o efeito que nós estamos vendo é reverso. Estão aumentando a quantidade de denúncias de violência contra a mulher. Ou será que as mulheres agora estão divulgando? Eu acho que talvez elas tenham cansado também, né, professor? Também. Acho que a mídia tem um papel muito importante, o Estado tem um papel muito importante e cada vez mais essa conscientização eu acho que está chegando a quem precisa, mas ainda estamos engatinhando. É sempre bom lembrar, né, que ainda há muito para ser feito. Ô Mari, funciona. Eu já tive casos próximos à minha família de mulheres, tanto mulheres jovens como mulheres idosas que estavam sob o manto protetor da Maria da Penha, com aquelas medidas protetivas, e na reaproximação de ex-maridos ou de filhos, elas chamaram a polícia. E aquelas que estão, pelo menos aqui no Distrito Federal, eu tenho observado isso, que é meu campo de atuação, é onde eu vivo. A ação da polícia é muito intensa, é muito rápida. E precisa ser. Precisa ser. O que não pode é para ficar calado. Exatamente. E elas ficam caladas porque tem dependência econômica, tem a dependência emocional. Como que eu vou viver sem essa pessoa? Exatamente. É verdade. Professor, e com esse cenário todo, você deixou o serviço público para investir na advocacia privada? Por quê? Calma. Eu deixei o serviço público porque eu não tinha vínculo efetivo. Eu não era concursado. Tá. Eu ocupava cargo em comissão, no Supremo, no STJ, no CNJ, e eu ficava muito feliz porque eu não pedia, eu era convidado. Talvez porque tenha feito um bom trabalho desde o início. Mas chegou um momento que você tem que fazer um direcionamento na sua carreira. A idade já avançava, o tempo fluía, e eu falei, olha, daqui a pouco eu estarei velho, entre aspas, né? Sim. E sem uma carreira. Foi aí que eu decidi voltar para a advocacia e fomentar ainda mais a minha veia de ser professor, porque eu gosto da advocacia e da docência e faço a advocacia bem feita, mas o que me dá um prazer assim intenso é a docência. Eu sou completamente apaixonado pelo direito e pela docência. E sobre esse assunto, professor, a gente fala mais no segundo bloco, porque o Saber Direito faz uma pausa agora e já já a gente volta. Não saia daí. O Saber Direito Profissão está de volta e agora a gente fala um pouco mais então sobre as possibilidades de carreira para quem quer investir nesse ramo, professor, do direito civil, que é um ramo amplo. Então a gente pode dizer que, né, tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Como é que está o mercado hoje? Inflado, extremamente inflado. Nós temos milhares de faculdades de direito no Brasil. Todos os anos, vários bacharéis se tornam advogados e nós temos uma competição extrema, muito alta. Eu costumo dizer, Mari, que o mercado hoje aniquilou o profissional mediano. Isso é verdade. Hoje você tem que ser, no mínimo, muito bom. Ideal é que seja excelente, para que você tenha espaço. Na advocacia, principal é você também ter uma relação de amizades muito boa. Você tem que ter network, você tem que conhecer pessoas. Eu vejo muitos novos advogados, aquela luta para passar no exame de ordem, pegam a carteira e acham que a vida já mudou, e não é assim. É só o começo, É né? só o começo, mas é melhor começar com essa ferramenta, ser advogado, do que não ter ferramenta alguma. Então, se você não nasceu numa família tradicional que tenha deixado um escritório pronto para você advogar, você tem que adquirir a maturidade no mercado. E essa maturidade, ela não é rápida.
Nós somos imediatistas. Nós pegamos a carteira da ordem e achamos que agora eu vou ganhar dinheiro. E não é assim. Essa geração ainda mais, né? A geração ainda da mais, é uma ansiedade. impaciência. E a advocacia é a profissão de quem persevera. Eu afirmo, sem medo de errar, que são pelo menos 5 anos para você ficar, abre aspas, maduro no mercado. Veja a minha situação. Já formado há 28 anos, numa faculdade tradicional de Brasília. Um currículo extenso como assessor-chefe dos tribunais mais importantes do país. Quando eu saí do serviço público em abril de 2016, eu trabalhava no Superior Tribunal de Justiça. Eu pensei, com esse currículo não me faltarão clientes. Vai ser fácil. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu demorei mais ou menos 1 ano e 1 ano e meio para ter alguma frequência de clientes me chamando. Pensei em desistir. Um escritório montado, muito bem arrumado e não tinha cliente. Bateu o desespero, bateu o desânimo, deu vontade de chorar, tudo, mas eu perseverei. E como é que você faz? Todo mundo tem que saber o que você está fazendo na vida. Eu tinha que mostrar para os meus amigos e para a minha sociedade, para o meu relacionamento, que o Flávio assessor jurídico já não existia mais, que agora existia o Flávio advogado. E é claro que você tem que fazer um fomento nas suas redes sociais, você tem que falar para todo mundo que você é advogado, você tem que passar cartão para todo mundo e, melhor, você tem que se especializar. O que eu digo é o seguinte, eu me especializei como advogado civilista, contratualista e familista. Não quer dizer, Mari, que eu não tenha que entender de constitucional, de administrativo e até de penal. O profissional hoje, na busca da sua excelência, ele tem que ser multifacetado. Você não pode se acomodar. Se você escolheu a advocacia, você tem que estudar até morrer. Professor, sobre mercado de trabalho e essas primeiras oportunidades aí que surgem logo após a gente formar, a Silvia, que é daqui de Brasília, fez uma pergunta e mandou para a gente via WhatsApp. Vamos ver. Professor, após formado, você teve facilidade para entrar no mercado de trabalho? O senhor acha que a nossa geração terá mais oportunidade? Bom, como eu disse, não tive facilidade nenhuma. Tive que lutar bastante e continuo lutando. A geração da Silvia não vai ter mais facilidade. Ela já tem maior dificuldade. Mas concorrência, né, professor? A concorrência é muito grande. Hoje, aqui em Brasília, nós temos, entre advogados ativos, mais de 40 mil. Eu não estou falando de advogados inscritos na ordem, que aí já está passando de 60 mil. Estou falando de advogados que efetivamente atuam, certo? Então, não tem facilidade. Por outro lado, no meu tempo de recém-formado ou no meu tempo acadêmico, eu não tinha facilidade que hoje todo mundo tem para estudar. Você está com a causa nova, você joga o argumento de pesquisa. No site do tribunal já aparecem centenas, dezenas, às vezes milhares. Os modelos, né? Modelos, tudo. Hoje está muito mais fácil. Agora, o que está faltando é que essa geração estude mais, maior dedicação. Vamos esquecer um pouquinho do imediatismo, de querer o dinheiro rápido, porque ele não vem, em regra, mas, por outro lado, você tem que demonstrar para o seu cliente que você domina o assunto e que você tem um conhecimento bem amplo do direito. Porque a tela mental, Mari, no momento que você atende o seu cliente, será formada nos 5 minutos iniciais. É verdade. E é isso que fica, né? É Ele vai te contratar a partir dali. Exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho então das possibilidades? Na Direito Civil a gente falou já que é um ramo muito importante, tem muitas possibilidades, mas onde que esse profissional pode atuar? No Direito Civil? Bom, primeiro, quem se forma em Direito e obtém a inscrição na Ordem dos Advogados pode se tornar um advogado público ou um advogado particular. Se ele optar pela advocacia privada e optar pelo Direito Civil, ele pode, na seara do direito das famílias, promover divórcios, alimentos, ações de guarda, ações de curatela. Se for para o direito das sucessões, ele pode se especializar em inventários, em testamentos. Se ele for para o direito das coisas, ele pode aprender um pouquinho mais sobre posse, propriedade e atuar muito com direito fundiário, reintegrações de posse, manutenções de posse.
Na parte de obrigações e contratos, aliás, eu abro até um parêntese aqui, na parte de contratos é obrigatório que você saiba, porque você pode conquistar honorários, Mari, analisando contratos. Você pode ganhar dinheiro elaborando contratos. Na vida do profissional do direito, não é raro que você seja abordado para dar uma lidinha aqui no meu contrato. A lidinha no contrato custa dinheiro, é a consulta do advogado. E sempre tem no começo aquele primo, aquela tia. A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, principalmente no seio familiar. Aliás, o seio familiar para um escritório de advocacia é uma tristeza. O seio dos amigos mais próximos também é uma tristeza para o advogado, porque nós vendemos, né, o nosso serviço intelectual, nós não vendemos mercadoria. E as pessoas pagam por mercadorias numa boa, mas para pagar um advogado, mas Flávio, só uma lidinha, você vai me cobrar uma consulta? Só uma lidinha, porque eu estudo de segunda a sábado, invariavelmente, para dizer se o seu contrato é bom, se o seu contrato é ruim. E de onde surgiu esse desejo e a partir de quando que você começou na academia? Olha, eu comecei a lecionar aproximadamente há 7 anos na graduação. Eu permaneci na graduação em 2 faculdades, acho que foi por 5 anos. Em determinado momento surgiu o convite para atuar na Escola Superior de Advocacia, aqui da OAB-DF, que é chamado de ESA. Lá eu também permaneci por aproximadamente 3 anos. E de lá para cá eu comecei a desempenhar um papel maior na formação, na atualização de advogados que já estão na carreira. Porque o que eu observo e me causa uma certa tristeza, o bacharel em Direito, ele luta para concluir. Depois ele luta para passar no exame de ordem. Depois ele luta para captar cliente, luta para receber do cliente. Depois que pega a causa, fala, o que eu vou fazer agora? Porque é difícil. A atividade do advogado, você tem que ler, entender o direito e você tem que propor a solução. E a facilidade de errar é tamanha. E essa é a minha preocupação. Os advogados em início de carreira ou aqueles que já foram advogados estão voltando. E aí eu comecei a me dedicar com maior intensidade para os cursos de treinamento de profissionais já habilitados. Olha que legal. E cursos é um público práticos. Diferente, né, professor? Não é aquele público que está no comecinho, é um público que já está interessado. Acho que até a aula deve render melhor. Mari, né? com certeza, quando você está dando aula na graduação, você primeiro tem que se preocupar com a disciplina. Depois que você disciplina, eu estou falando de conversa paralela, de atitudes, WhatsApp, né? WhatsApp, que é terrível para qualquer professor. Você está lá concatenando as ideias, querendo ensinar e o cliente não, a mania de cliente, o aluno é um cliente, né? Está lá no WhatsApp. Então você se preocupa muito com isso para depois ensinar. Agora, quando você vai dar aula de pós-graduação, eu dou aula em pós-graduação de processo civil e de direito civil, tanto em Brasília como no estado de Goiás. E aí você não se preocupa com disciplina, você se preocupa apenas com o ensino. Isso é bom. Quando você vai passando muito tempo na profissão de professor, você já vai perdendo a paciência de se preocupar muito com a disciplina. Os públicos são diferentes. E o que te encanta na sala de aula? Você fala com um brilho nos olhos. Sério? O que te encanta nessa profissão? Ajudar. O que me encanta é, de repente, aquele aluno falar assim, professor, me ajuda pelo amor de Deus. Eu peguei essa causa, eu não sei o que fazer. Eu também não posso pegar e fazer. Sim, tá? Aí que está o papel de ensinar, né? Aí eu falei, olha, eu acho que o melhor direcionamento nessa causa é esse. Se você for para a audiência, acontecer um incidente como tal, você haja assim. Eu ensino até comportamento daquele aluno ou daquele jovem advogado perante uma autoridade, porque eu trabalhei muitos anos, aliás, metade da minha vida profissional foi trabalhando com autoridades do quilate de ministros, né? Então eu sei lidar com eles, né? Eu sei lidar, são pessoas muito ocupadas, eu ensino isso para os alunos. E aí quando eu passo algum direcionamento, tanto de conduta como de comportamento técnico jurídico, eles falam depois, professor, sabe aquilo que você me falou? Eu falei, sei, às vezes nem lembro, aconteceu daquele jeito. Aí me dá um abraço. Poxa, não tem preço, Mari. Não tem preço. Que bacana. Professor, chegou outra pergunta aqui pra gente, é do Thales, de Bragança Paulista. Pode rodar.
Na minha opinião, a carreira de advocacia é uma profissão nobre e necessita de devoção absoluta. Nesse contexto, o senhor acha que dá para o profissional dividir seu tempo com outra profissão totalmente oposta ao jurídico? Que bela pergunta, que bela pergunta. A resposta é um sonoro não. Não tem jeito, não tem jeito. Se você optar por ser advogado, por seguir no mundo do direito, a segunda profissão tem que ser do mundo do direito, porque senão você vai ser ruim nas duas. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Passei boa parte da minha vida como assessor jurídico. Qual é a minha segunda profissão hoje? Professor. Professor de direito. Ou seja, você se atualiza o tempo todo. O melhor estudo que eu tenho é no tocante à preparação das aulas. Porque quando você está preparando uma aula, Mari, você fica imaginando qual pergunta que os alunos farão. Por exemplo, eu gosto muito de dar aula presencial, porque eu gosto de gente, eu gosto da interação, eu gosto de conhecer 1 milhão de pessoas. No online a gente não tem, né? Ah, não, no online você não tem. A primeira vez que eu dei uma aula no online foi interessante, porque eu olhava para a câmera e eu não tinha a menor intimidade. Eu me sentia nervoso, palpitação, eu errava com frequência. Eu falei com o meu filho, então, com 7, 8 anos, falei, filho, eu não gosto de dar aula gravada, eu gosto de gente. Por quê, pai? É porque eu não me sinto bem. Aí ele falou, vou te dar um presente. Ele me deu um bichinho, um dinossauro. Falou, pai, você bota em cima da câmera e dá aula pro dinossauro. E funcionou? Funcionou de forma brilhante. Aí eu botei aquele dinossauro no equipamento e aí veio uma certa facilidade. Agora, eu confesso, quando eu vou entrar numa sala de aula com 150 alunos, claro que dá um frio na barriga. Né? O Ayrton Senna dizia que você tem que ter um pouquinho de medo, porque senão ele morreria. E se você não tiver um pouquinho de receio, você não se prepara bem. A autoconfiança sem limites não é interessante. Então, para eu falar 3 horas, eu estudo 4, 5. Agora, quando eu entro num estúdio para gravar uma aula, esse frio na barriga é mais intenso. Porque eu me sinto mais à vontade com os alunos do que com o equipamento de gravação. Mas é muito bom. Então, ele está coberto de razão aí na pergunta. Eu acho que ele já pensava nisso. Não dá para conciliar direito com outra matéria. Tá certo. Bom, professor, com essa dica o nosso programa chega ao fim. Eu agradeço aqui a sua presença, todos os ensinamentos passados para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Até breve. Bom, e você pode continuar com a TV Justiça pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na semana que vem. Tchau!